Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 7 a 9 do curso de Biologia 1. O assunto abordado será núcleo, o cromossomo, o que é o cromossomo, cromatina, o metabolismo do núcleo e as mutações que esse núcleo pode ficar suscetível ao longo da vida. Então vamos conceituar o que é um cromossomo, como que o material genético está organizado dentro do núcleo. Nas aulas anteriores eu delimitei a área do núcleo como intercelular, e esse núcleo é delimitado pela membrana plasmática, em que tem a região intranuclear e extracelular, e a região intranuclear tem a cromatina, o seu cromossomo. Naquela região pode ter as moléculas de histonas, que são proteínas onde o DNA consegue ter maior superfície de contato para aumentar a sua quantidade de genes. E no processo de divisão celular ocorre a condensação dessa cromatina. E essa cromatina vira um cromossomo duplicado. A condensação da cromatina é fundamentada na aproximação das histonas, quando podemos ver na figura do lado direito. E esses genes são constituídos por duplas fitas de bases nitrogenadas, que são as bases fundamentais do gene. O filamento de cromatina pode ter milhares de genes, como eu mencionei. As histonas, as proteínas, dão maior superfície de contato para a cromatina se enrolar e ter maior quantidade de genes por cromatina. Então, os cromossomos podem ser classificados com o seu tamanho e sua divisão. Por exemplo, o centrômero, que é essa região do meio, essa região aqui é o centrômero. Então, ele delimita duas partes de um cromossomo, conhecido como os braços. Os centrômeros são classificados em 4 tipos, conforme a posição do centrômero. Então, os cromossomos são classificados em 4 tipos, conforme a posição do centrômero. Então, esse centrômero está bem no meio do cromossomo. Então, ele é metacêntrico. Ele tem os dois braços exatamente iguais. Exatamente não, mas iguais, visualmente. Tem também o submetacêntrico. Eles têm um braço inferior maior, enquanto que o superior é menor. Aqui é a forma duplicada e aqui é a forma dele. E tem o acocêntrico, em que o inferior é um pouco maior e o inferior é bem mais reduzido do que o submetacêntrico. Enquanto que existe o telocêntrico, que é aquele que tem a superior bem pequenininho, o centrômero está aqui e uma outra parte bem grandona. Então, a gente determina o nome de cada cromossomo de acordo com o centrômero, onde o centrômero está localizado. Bom, então a gente definiu o que é um DNA, onde ele está, como ele se duplica, quais são os nomes dele. Pode ser cromatina quando ele está descondensado. Quando ele condensa, ele vira um cromossomo. A condensação é a aproximação de histonas. E cada histona tem milhares de genes, porque forma a cromatina ou o cromossomo. Os cromossomos visualmente podem ter formatos diferentes e a gente vai entender por que existe cromossomos. Para que ele existe? Qual é o metabolismo de um cromossomo? Bom, é fundamental que você entenda que o metabolismo de uma célula é totalmente determinado pelo DNA que ela tem. Então, o DNA orienta a produção de proteínas. Muitas vezes essas proteínas são enzimas que controlam a reação química metabólica. Porque as enzimas, fundamentalmente, elas são proteínas que aceleram as reações químicas. Então, ela diminui a energia de ativação, o que aumenta a velocidade da reação química. Então, o DNA tem informações para manter esse metabolismo funcionando e manter a produção de enzimas para o metabolismo ser mais rápido. Tanto para dentro da sua célula, por própria função dela, duplicação do material genético, como também para o meio extracelular. Então, entra materiais, entra energia, ela consegue energia, faz seu metabolismo, produz enzimas e
e reações químicas. Na produção de enzimas, ela produz tanto para o seu meio interno como o seu meio externo. Então, o DNA forma RNA mensageiro, o RNA mensageiro forma uma proteína, e a proteína majoritariamente são enzimas, e essas enzimas catalisam reações químicas específicas para a sobrevivência do corpo humano ou de todos os organismos vivos. Bom, como o material genético funciona? Agora a gente vai entender como que a gente produz uma proteína. Bom, tem um material genético e ele é uma dupla fita helicoidal, em que essa dupla fita é ligada por ligações de hidrogênio com suas bases nitrogenadas. Essas ligações de hidrogênio dão maior estabilidade, o que faz com que ela seja uma molécula estável. Mas, como eu mencionei, ela produz proteína. Então, a produção de proteína ela é sistematizada em 3 momentos. O momento que ela produz o RNA mensageiro. Então, do DNA vem o RNA mensageiro dentro do núcleo. Esse processo é denominado como transcrição, em que o RNA mensageiro vem com uma mensagem. Ao sair do núcleo pelo poro e sair então, portanto, da carioteca, esse RNA mensageiro é lido pelo ribossomo e é traduzido, ocorre uma tradução, em que as bases nitrogenadas sequenciam, a trinca de bases nitrogenadas determina um aminoácido, e o conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Então vem DNA forma um RNA, DNA forma o RNA mensageiro, o RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma. Esse citoplasma tem ribossomos que o DNA produziu, que é o DNA ribossômico. Esse ribossomo consegue ler a mensagem do RNA mensageiro e essa mensagem obriga ele a fazer as escolhas de aminoácidos, e que esses aminoácidos são ligados por uma ligação peptídica e formam uma proteína. E essa proteína ela pode ser uma enzima para conseguir catalisar as reações químicas. Então, o ribossomo tem um valor fundamental nessa produção de proteínas. Bom, a gente falou do metabolismo. Então, a gente falou do que era o DNA, o que era uma cromatina, o que era um cromossomo. Falou da sua estrutura helicoidal e o seu ligamento com as histonas. Falou do seu processo de produção de proteínas, o seu dogma central da biologia. Falou para que ele existe, para produzir principalmente proteínas para as reações químicas e também para a sua produção de massa muscular, hemoglobina, os seus leucócitos, tudo são enzimas. Agora a gente vai estudar as mutações. O que pode acontecer para que esse DNA produza uma proteína diferente? Então, as mutações são modificações no material genético que ocorrem principalmente por alterações nas ordens das bases nitrogenadas. Se lembra que eu falei que uma cromatina são umas sequências de bases nitrogenadas. E a cada 3 bases nitrogenadas tem um gene, e esse gene é expresso por uma proteína. O que acontece quando esse gene tem uma alteração? Esse gene tem uma alteração, ele vai produzir um RNA alterado. Então, ele tem um DNA alterado, porque ele tem um gene alterado. Então, no processo de transcrição, no processo de produção de um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai ser alterado. O que vai formar uma proteína alterada também. Muitas vezes as proteínas são enzimas, e essas enzimas pode ser que seja tirosina, que é uma enzima que não permite que a melanina seja produzida, o que promove o albinismo. Então, foi uma alteração no DNA que gerou uma enzima, portanto, uma proteína, que interferiu no fenotipo de uma pessoa. Mas isso já vem de uma alteração no DNA. Então, mutações, alterações no material genético, mudanças das características. Bom, as mutações podem ser causadas por 2 tipos. As espontâneas ocorrem sem atuação de agentes externos, e as induzidas pela atuação de agentes do ambiente.
Por exemplo, as induzidas por fatores ambientais podem ser radiação e substâncias químicas. A radiação pode ser solar, radiação nuclear e também radiação e nuclear. Enquanto que as substâncias químicas podem ser alimentos do fast food, pode ser bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, cigarro. Todas essas substâncias químicas podem determinar uma mutação nas suas células daquele determinado local que está recebendo aquelas mutações. E também pode ser as espontâneas durante a duplicação do DNA. Durante a duplicação do DNA, como o DNA está duplicando, pode ocorrer erros. Então, quando um gene, uma cromatina, duplica no seu período de intérfase, no seu período normal de síntese de uma nova cromatina para a sua duplicação, pode sofrer algum momento que o gene se transforma em outro gene. De vez de ser o U se torna o T, U. Mudou o gene. Mudou o RNA mensageiro, mudou a proteína, mudou também a característica daquele indivíduo, podendo ser benéfico ou não. Então, as consequências podem ser favoráveis ou desfavoráveis. As favoráveis reduzem na expressão de uma característica que confere adaptabilidade ao meio. As mutações favoráveis foram as principais ocorrências que permitiu que os animais sobrevivessem a diversos meios. Foi a mutação junto com a variabilidade genética da fecundação e junto com a meiose que permitiu que os organismos conseguissem viver em diferentes ambientes e sofrer ação sofrer ação da seleção natural e continuar vivendo naquele ambiente adaptado. Enquanto que teve mutações desfavoráveis, resultando na expressão de característica que prejudica e até inviabiliza a sobrevivência do indivíduo. Isso foram mutações que podemos dizer que foi um grilo que nasceu por mutação, nasceu com mutação ou ficou com a corolagem preta. Então ele é bastante visto por predador e é predado. E tem aquelas mutações que ocorrem diferentes, resultam em características que não interferem na adaptação do organismo. Você nem sabe que existiu essa mutação no seu DNA. Apenas as mutações que ocorrem em células germinativas são transmitidas aos descendentes. O que isso quer dizer? Que somente nas células da gônadas, então nas células que sofrem o processo de meiose, em que aquelas células já permite que o organismo, então o seu descendente nasça já com aquela mutação. Só essas células conseguem, então com determinada mutação você consegue passar para os seus descendentes. São as células que têm os cromossomos sexuais. Enquanto que as mutações ocorrem também nos cromossomos autossômicos e você não pode transmitir para o seu descendente. E as mutações ocorrem de modo aleatório, não depende de nada do fator dos seres vivos. Pode ser de modo aleatório com a sua duplicação gamética, com sua duplicação mitótica e também com seu estilo de vida. Então, pode ser por fatores bióticos e abióticos. Bom, aqui a gente pode ver a denominação de genoma, cariotipo e diagrama. Então, o genoma é a totalidade do material genético da espécie. Então, o genoma estuda o cariotipo. Então, quando a gente formula o cariotipo, a gente sabe o genoma de uma espécie. Então, o cariotipo é o conjunto de cromossomos que tem no indivíduo. No indivíduo masculino, tem 46 cromossomos, 44 autossômicos e 2 sexuais. Perceba que eu estou falando que é cromossomos, então são 23 cromatinas e 46 cromossomos. São 23 pares de cromatinas, porque o cromossomo, quando a gente fala cromossomo é porque ele está duplicado, então seria uma célula 2N igual a 46. No conjunto de cromossomos da mulher são 46 cromossomos, enquanto que 44 são autossômicos e 2 são sexuais. Bom, o genoma é a totalidade desses cromossomos e a gente conseguiu observá-los opticamente. Perceba que o cromossomo do sexo feminino na área superior é XX e ele é maior do que o cromossomo Y comparado com o tamanho no genoma do sexo masculino logo abaixo. Então, tem uma diferença no tamanho dos cromossomos masculinos e femininos. Então, vamos passar por resumo como o material genético funciona. Então, gene é um segmento de DNA que comanda a produção de uma proteína. Então,
Gene é um DNA que tem uma mensagem que passa por um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é traduzido por ribossomos. Os ribossomos formam proteínas por ligação peptídica. O DNA serve como modelo para a reprodução de RNA mensageiro, que se liga nos ribossomos e orienta a síntese de proteína. A proteína pode ser um enzima responsável pelo controle de reações químicas específicas. Essa relação pode determinar uma característica. Então, a proteína pode ser enzima, pode ser uma característica de produção de alguma enzima gastríaca que você não pode se você sofrer alteração naquela enzima, você não consegue digerir um alimento. As mutações são modificações do material genético, ocorre principalmente pela alteração na ordem das bases nitrogenadas. Se lembra que as bases nitrogenadas do DNA é o U, R, T, G. T, C, G, U. Enquanto que as mutações causam... As causas e consequências são... As mutações são espontâneas ou induzidas por agentes no ambiente. Podem ser favoráveis, desfavoráveis ou indiferentes. Apenas as mutações que ocorrem em células germinativas são transferidas aos descendentes. Mutações ocorrem de modo aleatório e não são provocadas pela necessidade dos seres vivos. Então, somente aquelas células que estão nas glândulas de produção de germinativas, que são as gônadas e os testículos, que podem sofrer alguma mutação ali e passar para os descendentes, enquanto que as células autossômicas, que são os 44 cromossomos, elas podem sofrer de modo aleatório, mas não vai passar para a sua prole. Ela pode sofrer de modo aleatório as mutações e não passa para a sua prole, podendo desenvolver câncer de várias diferenças e não passar isso para a sua prole. Foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau.